e depois isso foi criado pela emenda 45, do Supremo, já se regulamentou a transcendência, já está funcionando, e o TST aguardando a transcendência, como possivelmente vai aguardar bastante, e talvez não aconteça, né, a aprovação dessa lei de execução. Por quê? Porque comparando o projeto com o que nós temos na CLT, o projeto é muito agressivo. O projeto é muito agressivo, né? E comparando o projeto com o que o TST vem decidindo hoje, né? Quando se fala em aplicação subsidiária do direito processual comum ao processo do trabalho, o que tem dito o TST? Só em caso de lacuna, quando a CLT não disciplinar o Instituto. Se a CLT tiver regra própria, ainda que ela esteja defasada, antiquada, ficamos com a septuagenária CLT. Então, já que o TST tem essa postura, dificilmente alguém vai se mexer lá no Congresso para que esse projeto tenha andamento. Talvez, se o TST tivesse adotado outra providência, né? Não tem nenhum ministro aqui na plateia, né? Mas mesmo que tivesse, eu já disse isso em plateia de ministros, que o TST deveria ter mudado a estratégia. Né? O que deveria ser feito? Primeiro, aprova jurisprudência favorável, né? À aplicação de dispositivos do Código de Processo Civil, que sejam mais interessantes, mais ágeis, mais simples, mais efetivos, e depois aprova o projeto de lei com maior facilidade. Né? Por exemplo, o TST poderia, enquanto a lei não vem, aprovar uma simples OJ. O direito processual civil pode ser aplicável ao processo do trabalho, não obstante a previsão da CLT, quando propiciar maior efetividade e celeridade ao procedimento. Por exemplo, né, isso poderia ser feito, e isso seria mais simples, seria mais barato. E isso seria, doutor Carlos Henrique, um ativismo, mas um ativismo moderado. Né? Não é um ativismo muito agressivo. Por quê? Esse ativismo tem suporte em diversos princípios constitucionais, e hoje nós vivemos a era dos princípios. Né? Se no século passado nós vivemos o positivismo, hoje nós vivemos a era dos princípios. O princípio do acesso real à justiça, o princípio do devido processo legal justo, o princípio da duração razoável do processo. Esse ativismo encontra fundamento nesses princípios constitucionais. Por outro lado, eu sei que o tempo já encerrou, mas eu vou falar mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Talvez 6, viu, Maurício? Você não vai deixar de me convidar mais, porque eu teria esgotado o tempo. Mas, por outro lado, há limites. Né? O princípio da duração razoável do processo encontra, também deve estar em harmonia com o contraditório e ampla defesa, né? Com os direitos fundamentais do devedor, do processo, com o princípio da paridade das áreas, também o princípio da duração razoável do processo deve ser harmonizado com as garantias fundamentais do processo. Por exemplo, em nome do princípio da duração razoável do processo, não se pode dar uma decisão, por exemplo, nesse sentido. Fica indeferido o depoimento das partes em razão do princípio da duração razoável do processo, porque a CLT, no artigo 848, diz que a interrogatória das partes é faculdade do juiz. E ponto final. Também não é nesse sentido. Em nome do princípio da duração razoável do processo, quando o processo está lá, na execução vai para um lado, não vai para o outro, fica reconhecida a prescrição intercorrente de ofício. Extingue o processo com resolução de mérito ao arquivo geral. Também acredito que não seja nesse sentido a aplicação do princípio da duração razoável do processo.